Também eu, no meu voto, que farei a juntada, eu estou rejeitando essas nulidades. Em relação à indivisibilidade da ação penal, entendo que o artigo 48 do Código de Processo Penal apenas prevê esse princípio para as ações privadas. Tanto é que faz referência expressa à queixa, né, e não à denúncia. E há precedentes antigos do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha. Cito aqui um julgado de 2012 da relatoria do ministro Luiz Fux, o RHC 111.211, assim como um julgado recente de julho de 2024 do ministro André Mendonça, na mesma direção, no sentido de que não há que se cogitar da aplicação do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Também, como já lembrado pela ministra Carmen Lúcia, essa técnica do fatiamento já foi julgada e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes, como da ação penal 470, nos 13º embargos de declaração, de modo que não vejo nenhuma nulidade nessa técnica que foi aplicada pela Procuradoria-Geral da República. Até porque, como disse mais cedo, também o artigo 80 do Código de Processo Penal autoriza a separação dos processos se houver motivo relevante. E aqui, até pelo número, né, de denunciados ou acusados, penso que está presente essa hipótese. Então, no meu voto, também rejeito essa nulidade que foi apontada pela defesa. A questão do cerceamento de defesa, que é um tema muito caro, eu acho que devemos sim prestar muita atenção, porque o acusado tem o direito pleno de se defender, isso está garantido expressamente pela nossa Constituição, as garantias constitucionais. Agora, temos que ver realmente o momento em que essas garantias incidem ou que incidem com maior relevância. E, neste momento, nós estamos em um juízo prévio de admissibilidade da acusação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De modo que, no meu voto, eu estou aqui expondo que o recebimento da denúncia constitui juízo prévio de admissibilidade do qual o denunciado se defende originalmente a partir do acesso aos elementos utilizados pela investigação e acusação. Os elementos informativos que embasaram a denúncia foram devidamente disponibilizados pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, como foi aqui demonstrado de forma absolutamente cabal. Então, as defesas tiveram acesso amplo aos elementos de prova que estão documentados e que foram utilizados pela Procuradoria-Geral da República para a elaboração dessa denúncia. Eu também registro no meu voto que a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez referência a 2 julgados do Supremo Tribunal Federal na tentativa de robustecer essa tese. No entanto, na minha compreensão, esses precedentes, que seria o HC 218.265 da relatoria do ministro André Mendonça, não se aplica ao caso concreto, porque não se referia especificamente a acesso a elementos de prova no momento do recebimento da denúncia, tratando-se, em verdade, de caso de dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos que não foram disponibilizados à defesa e nem foram preservados por meio de backup. Então, isso já ocorreu no curso da ação penal. E também a reclamação 61.894 da relatoria do ministro Edson Fachin, que foi citada, discutia o acesso a elementos de prova documentados nos autos, os quais foram devidamente acessados pela defesa neste caso concreto. Então, eu também estou afastando a incidência desses julgados que foram citados pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas, por outro lado, tal como já foi dito aqui, inclusive pelo eminente relator, entendo que as defesas têm direito de acessar todos os elementos pertinentes que sejam necessários caso essa denúncia seja recebida. Se houver, até o momento nós não temos processo, nós temos uma denúncia em análise. Se houver o recebimento da denúncia, aí
como já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, de um lado, a Procuradoria-Geral da República terá que fazer prova de culpa e as defesas terão que ter acesso a todos os elementos pertinentes para que possam contrapor ou contestar elementos de prova que tenham sido ou que venham a ser apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa análise, essa pertinência, se recebida a ação, certamente será feita pelo eminente relator, que assegurará toda a ampla defesa e o contraditório para as defesas que, também como já lembrado aqui, só com os elementos de prova já acessados, puderam fazer um trabalho aqui bastante digno de elogio, né, tanto nas audiências que foram realizadas, como também nas manifestações escritas e hoje nas sustentações orais que foram aqui apresentadas. Eu também não identifiquei aqui nenhuma prática de pescaria probatória. As investigações foram devidamente instauradas, foram corroboradas pela Procuradoria-Geral da República no curso do seu desenvolvimento e houve aqui, segundo a Procuradoria-Geral da República, o encontro fortuito de provas, o que é absolutamente legítimo para se instaurar uma nova investigação e, eventualmente, gerar uma outra acusação diversa daquela que originariamente estava sendo investigada ou processada. Então, exponho com detalhes no voto que farei a juntada e com essas considerações também estou rejeitando essas preliminares de nulidade, acompanhando, portanto, o eminente relator. Antes de passar a palavra, devolver, na verdade, a palavra ao eminente relator, só gostaria de registrar que, ao final, faremos aqui o registro de cada votação que está sendo feita das preliminares, né, na conclusão do julgamento. Então, com isso, devolvo, na verdade, a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Presidente, a penúltima preliminar me parece simples. Aqui foi pedido pela defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro a aplicação das regras do juízo de garantias ou algo semelhante ao Supremo Tribunal Federal. O próprio eminente advogado Celso Vilardi disse, obviamente, abre aspas, não se desconhece que ao julgar a ADI 6298, o Supremo Tribunal Federal assentou que a nova sistemática não se aplica aos processos de competência originária, mas reconheceu a necessidade de distribuir os autos a um novo relator antes do recebimento da denúncia, a fim que sejam respeitadas as diferenças de rito, as regras do juízo de garantia nas ações penais originárias. Aqui, presidente, todos se recordam do julgamento do juízo de garantias de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, na ADI 6298, em que o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação por unanimidade, o item 10 da ementa sistemática de Sua Excelência o ministro Luiz Fux, afastou, abre aspas, por unanimidade, o Supremo atribuiu interpretação conforme a primeira parte do caput do artigo 3º-C, incluído a Lei 13.964, para estabelecer que, e o que nos importa no momento, as normas relativas ao juiz das garantias, essas normas não se aplicam às seguintes situações. 1. Processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038/90. Exatamente esse caso. Além disso, os processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, infrações penais de menor potencial ofensivo. Volta aqui, e não vou me alongar nisso, a questão do juízo natural. E todas as regras de distribuição, inclusive distribuição de relatoria. Então, aqui não há
previsão legal e a decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade do juízo de garantias, pelo que afasto também essa preliminar apontada pela defesa. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, de fato a questão é bastante singela, uma vez que é objeto de debate amplo no plenário do tribunal, e o ministro Alexandre já declinou as razões pelas quais é inaplicável o juiz de garantias, uma vez que a configuração do colegiado já é a garantia. Na verdade, é um problema finalista, teleológico, uma vez que aqui nós temos 5 instâncias aqui reunidas entre mim, que sou a instância inicial, até a ministra Carmen, que é a instância final, são 5. O colegiado, ele supre exatamente essa ideia de contaminação. E ademais, seria, do ponto de vista prático, ministro Fux, impossível, uma vez que se uma medida investigativa passar pelo escrutínio da turma, quem seria o juiz de garantia da turma? A outra turma, e assim sucessivamente, de modo que andou bem o eminente relator, o ministro Fux, e, por isso, mais uma vez homenageando, acompanho o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Com o relator. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Também rejeita preliminar com os fundamentos apresentados pelo ministro relator. Também eu aqui estou rejeitando a preliminar, uma vez que foi já expressamente decidido pelo plenário que, nesses casos, não há a incidência do juiz das garantias.